Fala galera, aqui quem fala é o professor Felipe Carmelo e nós estamos iniciando mais um vídeo do canal. E hoje, nesse primeiro vídeo do ano de 2021, eu vou resolver as questões da prova de História da FUVEST 2021. Prova essa que aconteceu nesse último fim de semana, agora dia 10 de janeiro. Então eu vou resolver com vocês aqui as 11 questões de História que foram cobradas na prova da FUVEST 2021. Lembrando que nesse próximo fim de semana acontecerá também a prova de Humanidades do Enem, então fiquem atentos. O que eu posso comentar com vocês em relação a essa prova da FUVEST? Em termos de FUVEST, não foi uma prova difícil de História, porque a FUVEST ela é conhecida por ser o vestibular, pelo menos daqui de São Paulo, mais teórico, mais complexo, que exige um nível de conhecimento maior. E as questões de história, pelo menos, dessa última prova da FUVEST, a maioria delas estavam no nível médio. Não estavam nem difíceis e nem fáceis também, um nível médio. Exigia sim um conhecimento do aluno, né? Como é a característica da FUVEST, eles mantiveram isso, né? Cobrando conteúdo mesmo. É bem diferente da prova do Enem, por exemplo, que muitas vezes você pode até não saber muito sobre o período, mas você lendo o texto você consegue chegar à resposta. A prova da FUVEST não, ela manteve a característica dela de, sim, coloca um pequeno texto ali, mas você tem que saber. Você tem que conhecer aquele período, você tem que conhecer aquele processo histórico, senão você não responde. Com mera interpretação você não responde. Bom, eu trouxe aqui para vocês, então, o tipo de prova V, né? Porque tinham alguns tipos de prova. Essa prova aqui que eu estou apresentando para vocês era a prova V, tá? Então, gente, começando, na prova V, começava História ali na questão de número 34. E aqui a gente já começa com uma questão que envolve doença. Duas questões de história dessa prova da FUVEST cobraram doenças. E eu tenho vários vídeos aqui no canal que eu fiz ao longo de 2020 falando sobre doenças, epidemias. Já era esperado. Nós estamos vivendo uma pandemia. Então a prova da FUVEST veio e cobrou duas questões relacionando história e doença. Inclusive essa questão 34 aqui, ela era uma questão interdisciplinar, né? Porque você tinha que saber ali as características de uma determinada doença. Então vamos lá, ele traz um pedacinho aqui dos Lusíadas do Camões, né? Traz um trecho aqui, canto 5, instância 81, vou ler aqui com vocês. E foi que de doença crua e feia, a mais que eu nunca vi, desampararam muitos a vida e em terra estranha e alheia. Os ossos para sempre sepultaram. Quem haverá aqui sem ver o creia? Que tão disformemente ali lincharam as gengivas na boca, que crescia a carne e juntamente apodrecia. Gente, aqui vamos parar aqui e pensar um pouquinho. Quando Camões escreve os Lusíadas, nós temos que lembrar qual o contexto. Quem foi Camões, né? Camões, além de poeta, participou também das grandes navegações, da expansão marítima portuguesa. E os Lusíadas, essa obra inteira fantástica, né, retrata ali a visão do Camões, a visão, a exaltação dos feitos portugueses, tá? E o Camões, nesse trecho aqui, está falando de uma doença que inchava a gengiva e tudo mais, né? Então, vamos lembrar aqui um pouquinho, né? Uma das doenças que mais atingiram os marinheiros, que mais atingiam piratas, marinheiros, o pessoal que navegava ali no período da chamada Idade Moderna, era o famoso escorbuto. O que era o escorbuto? O escorbuto era uma doença que gerava assim um inchaço, sangramento de gengivas e era causado pela falta da vitamina C na alimentação, né? Então, o que eles não ingeriam geralmente? Geralmente, eles levavam como alimentos nessas expedições coisas que não estragavam, coisas que não apodreciam. Ou seja, eles costumavam não levar frutas, legumes, né? Isso acabava gerando essa doença por falta da vitamina C, tá? Então, a pergunta é a seguinte: é correto afirmar que Camões, nesse trecho,
descrever os sintomas de... Muitas vezes, né, você já pensando, doença, nossa, meu professor falou muito de peste negra, deve ser a peste negra, né, porque a peste negra aconteceu no século XIV e tal. E se você lesse a alternativa A, que fala da peste bubônica, conhecida como peste negra, né, transmitida por rato, que assolou populações europeias no século XIV, você vai falar, poxa, tá certo. Pois é, gente, tá certo. Mas não é essa doença que o Camões está tratando. Ele está tratando de uma outra doença que inchava a gengiva. Peste bubônica inchava a gengiva? Não. Tá? Então a resposta correta da 34 é a letra B. Escorbuto, deficiência em vitamina C, doença comum nas viagens ultramarinas europeias dos séculos XV e XVI, como a de Vasco da Gama em busca das Índias. Tá? Então não era uma questão difícil, tá? Mas aqui a gente já vê então a primeira questão que envolve história e biologia cobrando doença. E podem esperar que a Unesp, por exemplo, que tem adotado questões interdisciplinares, irá cobrar alguma questão misturando história e doença. É muito provável, né? Biologia e história, enfim. Vamos para a questão agora de número 35, tá? Então vem lá a questão 35. A exploração da prata americana pelos espanhóis no século XVI teve grande importância na história mundial. Por quê? E aí, gente? Vamos parar para pensar um pouquinho. Por que a exploração da prata americana pelos espanhóis, ali na região do México, do atual México, do atual Peru, né? Na região da Cordilheira dos Andes, onde ficavam antes os impérios Azteca, o Império Incaico, por que essa exploração de prata teve grande importância para a história mundial? Vamos analisar as alternativas, né? Se você analisar as alternativas, você vai chegar à conclusão que a resposta correta é a letra E, né? Por quê? Porque a letra E afirma: aumentou a circulação de moedas nas redes mundiais da economia europeia, além de impactar as estruturas sociais indígenas pelo crescimento da exploração do seu trabalho. Aqui nessa alternativa está tudo corretíssimo, né, gente? Então a exploração da prata ali na região da América por parte dos espanhóis, com certeza aumentou a circulação de moedas, aumentou o comércio e a circulação de moedas na economia europeia, né? Inclusive os saques também, né? Vamos lembrar da pirataria inglesa nesse período que foi muito forte, e impactou a estrutura social dos indígenas. Por quê? Na América Espanhola, quem que vai trabalhar na mineração? Os próprios indígenas. Então, uma grande diferença que vocês não podem esquecer em relação à América Espanhola e à América Portuguesa, que no caso aqui é o Brasil, em relação à mão de obra, é a maioria. A Espanha utilizou sim mão de obra africana, utilizou, só que não na mineração, né? A Espanha utilizou a mão de obra escravizada africana, principalmente ali na região das Antilhas, na produção do açúcar. Agora, na mineração, que era o carro-chefe da economia espanhola na América, a servidão indígena foi utilizada através da mita e da encomienda. Tá? Enquanto que aqui no Brasil, na chamada América Portuguesa, aí sim nós tínhamos uma maioria esmagadora, inclusive com o passar dos séculos, de escravizados africanos. Tá? Lembrar dessas diferenças. Então, a 35, a alternativa E. Agora vamos para a 36, tá? Então, ó, 36. A base física do Brasil, ao principiar o século XVIII, era profundamente diversa daquela que, mesmo numa interpretação liberal do Tratado de Tordesilhas, fora assentada no diploma de 1494. A expansão ao longo do litoral levara ao Iapoque no norte e ao Prata no sul. O rush do ouro estava determinando a ampliação da área oeste. Do mesmo modo, porque a droga do sertão explicava a façanha da incorporação do mundo amazônico. Toda uma geografia nova, política, social e econômica, se estava escrevendo na América Portuguesa. Bom, gente, aí vem a pergunta. A partir da leitura do trecho e seus conhecimentos, é correto afirmar:
Aqui está falando da mudança, né, em relação ao mapa do Brasil. Ele começa o texto aqui falando que no início do século XVIII, o mapa do Brasil, né, já tinha sofrido grandes mudanças em relação ao Tratado de Tordesilhas, que tinha sido assinado entre Portugal e Espanha em 1494. O que ele está querendo dizer aqui? Que no início do século XVIII, o Tratado de Tordesilhas era uma letra morta. Ninguém mais respeitava o Tratado de Tordesilhas. Principalmente porque os portugueses avançaram muito no território que, em teoria, seria espanhol, pelo Tratado de Tordesilhas. Principalmente através da prática do bandeirismo ou bandeirantismo. Né? Os bandeirantes, não só, ele fala que das busca por drogas do sertão, na região amazônica, você pode também colocar aqui a pecuária, mas principalmente a mineração, né? Os bandeirantes ali procurando, até que encontraram ouro no final do século XVII, e depois com a mineração, a verdade é que quem passou a ocupar todo o território do atual Brasil foram os portugueses. Né? E aí o Tratado de Tordesilhas se tornou letra morta, tanto é que em 1750 foi assinado o Tratado de Madrid, que utilizou como princípio o ut possidetis, né? A terra deve ser daquele que possui, ou seja, tudo da onde praticamente todo o Brasil hoje, né, com exceção de alguns territórios ainda, foram incorporados por Portugal. Só que vocês não podem esquecer o seguinte: essas questões territoriais do Brasil, o Brasil só conseguiu resolver de fato no início do século XX. Só lá no início da República. Tá? Porque ainda teve a questão da zona de Manaus, perdão, ali da região do Amapá, teve a questão da zona de Palmas, teve a questão do Acre, que o Brasil incorporou com o Tratado de Petrópolis no início do século XX. Então, o Brasil só, digamos assim, incorporou de vez, consolidou de vez suas fronteiras, são as fronteiras atuais, no início do século XX. Por isso, a resposta correta dessa questão aqui era a alternativa C. Olha o que a alternativa C fala. Embora a mineração tenha interiorizado a presença portuguesa no continente, a definição das fronteiras territoriais do Brasil só se completaria definitivamente muito depois, no início do século XX. Pois é isso que eu estava falando para vocês aqui agora. O Brasil só definiu de vez suas fronteiras no início do século XX, mesmo tendo praticamente incorporado já todo o território entre o século XVIII, XIX, né? Principalmente após o Tratado de Madrid. Vamos então para a próxima questão. Questão 37. Essa é bem direta, né? Nem em texto tem. A economia do Império do Brasil foi caracterizada por... Então ele quer que você assinale a alternativa que se remeta a características gerais da economia do Império Brasileiro. E a alternativa mais adequada aqui é a alternativa D, de dado, que afirma crescimento progressivo da dívida externa e preponderância de uma economia agroexportadora. Gente, vamos pensar aqui um pouquinho, né? O Império Brasileiro, ele vai ali de 1822, né, com a Declaração da Independência, até 1889, passando por governos, né, do primeiro reinado, Dom Pedro I, período regencial, e depois segundo reinado com Dom Pedro II. E de uma maneira geral, o Brasil se endividou bastante nesse período, especialmente com a Inglaterra, né, e se manteve uma economia basicamente agroexportadora, principalmente com a ascensão do café, né? Ao longo do século XIX, o café se torna a base da economia brasileira e o Brasil se mantém um país agroexportador. Tá? Então, a alternativa correta é a alternativa D. Agora, indo para a questão 38, pode ver que caiu bastante história do Brasil, hein, gente, nessa prova. Caiu bastante história do Brasil. A questão 38 falava da cabanagem, né? A cabanagem que foi uma das revoltas do período regencial, aquele período, né, de transição entre o primeiro e o segundo reinado, no quais regentes governavam em nome do imperador que ainda não tinha idade para assumir. No caso, o que seria Dom Pedro II, né? Então, esse período que durou de 1831 a 1840 foi um período muito conturbado da história do Brasil e marcado por várias revoltas regionais que tentaram, inclusive, se separar
do Brasil, como a cabanagem, a sabinada, a balaiada, a revolta dos malês, farroupilha, e aqui ele vai falar da cabanagem, né? A cabanagem foi uma revolta social ocorrida no norte do Brasil entre 1835 e 1840 e se insere em um contexto frequentemente chamado de período regencial. Trata-se de uma revolta que, junto às outras do mesmo período, tipifica. Então, ele quer saber aqui nessa questão uma característica da cabanagem que também pode ser incorporada às outras revoltas que eu citei para vocês, sabinada, balaiada, farroupilha, né? O que todas essas revoltas desse período tiveram em comum? É isso que ele quer saber aqui, tá? E a alternativa correta é a alternativa E. O caráter violento e socialmente excludente do processo de formação do Estado Nacional Brasileiro. Porque o que todas essas revoltas tiveram em comum era a questão que eles não se sentiam, né? A população marginalizada das regiões do Brasil não se sentiam pertencentes ou olhadas, vamos assim dizer, pelo governo regencial. O governo regencial excluía essa população mais pobre, marginalizada, não fazia nada para ajudá-los, muito pelo contrário, muitas vezes cobrava altos e pesados impostos das províncias e não fazia nada para melhorar. Então, você imagina, por exemplo, aqui na cabanagem, o pessoal que estava lá no Pará, né, que não se sentia ajudado em nada pelo governo do Rio de Janeiro, o governo ali regencial do Rio de Janeiro, e além disso tinha que pagar impostos e não podia nem escolher o seu governador, né, o que seria governador na época, que eles chamavam de presidente de província, porque os presidentes de províncias durante a regência eram nomeados pelo regente. Então, o presidente de província era como se fosse o governador hoje. Então, nem a população, por exemplo, lá do Rio Grande do Sul, podia escolher o seu presidente de província. Quem escolhia era o regente do Rio de Janeiro. Então, isso desagradava, muitas vezes, além do governo do Rio de Janeiro não fazer nada para ajudar essa população. Tá? Então, o caráter violento e socialmente excludente do processo de formação do Estado Nacional Brasileiro é a alternativa mais adequada. Agora, indo para a questão 39, aqui vem um texto um pouquinho maior, né? Um discurso do então senador Rui Barbosa, né? Republicano importante aí da nossa história. Uma das folhas de ontem estampou: o programa da recepção presidencial em que, diante do corpo diplomático da mais fina sociedade do Rio de Janeiro, aqueles que deviam dar ao país o exemplo das maneiras mais distintas e dos costumes mais reservados, elevaram o corta-jaca à altura de uma instituição social. Mas o corta-jaca, de que eu ouvira falar há muito tempo, que vem a ser ele, senhor presidente, a mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens, a irmã gêmea do batuque, do cateretê e do samba. Mas, nas recepções presidenciais, o corta-jaca é executado com todas as honras da música de Wagner. E não se quer que a consciência desse país se revolte, que as nossas faces se enrubeçam e que a mocidade se ria. Gente, aqui nós vemos uma visão totalmente preconceituosa e elitista do então senador Rui Barbosa, né? Que faz duras críticas aqui ao corta-jaca, ao samba, ao cateretê, né? E aos ritmos populares da época, né? Então, o Rui Barbosa aqui até critica, né? Que o corta-jaca está sendo tratado à mesma altura que, por exemplo, a música do Wagner, né? A música clássica alemã do Wagner. Então, nós vemos aqui que mesmo o Brasil tendo mudado de uma monarquia para uma república, continuou sendo um país extremamente elitista, no qual a elite política brasileira era totalmente europeizada, né? E, inclusive, vai se tornar alvo de duras críticas dos modernistas nesse período, principalmente nas famosas Semana de Arte Moderna de 1922, né? Na qual os modernistas tentam criar uma cultura brasileira que valorizasse a linguagem popular, que valorizasse a cultura brasileira mesmo e não ficasse tentando copiar a Europa, né? Como o Rui Barbosa está fazendo aqui.
Tá? Então, a partir do texto, identifique a alternativa correta. A. A é a correta, tá, gente? A crítica permite compreender que, apesar da mudança de regime político, as elites republicanas permaneceram adeptas da cultura cosmopolita e europeia, sim. Então a elite brasileira via o seguinte: eu preciso gostar daquilo que as elites europeias gostam. Então, é justamente isso, inclusive os próprios teatros que foram construídos nesse período, o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o Teatro Municipal de São Paulo, foram construídos com esse objetivo, né? É o período aqui da Belle Époque, tanto a Belle Époque lá na Europa quanto a Belle Époque aqui no Brasil, né? E as elites criam essas casas de teatro para poder assistir óperas, peças que eram apresentadas lá na Europa, né? Tentando excluir ao máximo a cultura popular. Bom, então essa foi a questão 39, agora vamos para a questão 40. A ascensão de regimes autoritários na Europa nas primeiras décadas do século XX teve o amparo de milícias que arregimentaram uma legião de indivíduos de origem social heterogênea. Dentre esses grupos destacam-se, ele quer aqui que você assinale uma alternativa que fale corretamente de uma dessas milícias que foram criadas por esses estados totalitários no início do século XX, né? E a alternativa correta aqui é a alternativa B, de bola, que fala dos camisas negras, né? A milícia criada pelos fascistas, né? Pelo Mussolini. Então, tanto o Hitler, gente, quanto o Mussolini e todos os totalitarismos do século XX tinham as suas milícias. O que é uma milícia? É um grupo não oficial que anda armado, né? Então, por exemplo, eu tenho a polícia, eu tenho o exército, esses grupos, né? Eles têm a permissão de andar armado e eles são acionados para fazer justiça. Agora, uma milícia basicamente é um grupo que não tem a permissão para isso, mas é um grupo que faz justiça com as próprias mãos, que se arma e faz justiça com as próprias mãos. Isso, claro, bem resumido aqui, de uma maneira bem resumida. O Brasil, infelizmente, vive dramas aí por conta de milícias, tá? E aqui fala dos camisas negras, a B, os camisas negras que usaram ações violentas, intimidação e assassinato contra opositores políticos de Mussolini, sim, né? Conforme o Partido Fascista foi crescendo, a milícia, né, os camisas negras, eles foram aterrorizando e foram dando jeito até que veio o famoso golpe que colocou Mussolini no poder, né? Que o rei da Itália na época, Vítor Emanuel, teve que aceitar por conta justamente da intimidação das milícias, dos camisas negras. Então, alternativa correta, B. 41. A 41 é uma imagem, né? A imagem é considerada uma das referências do movimento artístico e cultural denominado Renascimento. Analise atentamente. Então, nós temos aqui o quadro A Primavera, do famosíssimo pintor italiano Sandro Botticelli, que também pintou O Nascimento de Vênus, né? Seu quadro mais famoso. E aqui ele quer que você marque a alternativa correta, que destaque elementos desse quadro aqui, que o coloca como uma obra renascentista. E a alternativa correta, nesse caso aqui, é a alternativa E, que fala, utiliza a técnica da perspectiva tridimensional, que provoca a ilusão de profundidade e de espaço. Gente, uma das marcas mais características do chamado renascimento cultural, em relação às artes, né, em relação aos quadros, à pintura, foi justamente o surgimento da perspectiva, a técnica de perspectiva, do que hoje nós conhecemos como 3D, né? Essa técnica que eu bato o olho num plano, mas eu tenho a impressão de que tem profundidade. Então, você bate o olho nesse quadro, por exemplo, aqui, você percebe que ele tem um fundo, né? Você percebe que essas árvores aqui, elas estão mais para trás do que essas figuras aqui. Né? Você percebe isso. E isso foi muito importante. Hoje pode parecer comum para nós, mas na época foi uma grande mudança, né? Até porque você pega a pintura medieval, por exemplo, era tudo chapado, então não tinha essa ideia de perspectiva, não tinha esse objetivo
de mostrar a tridimensionalidade. Não porque eles não sabiam, é porque não tinha como objetivo mesmo. Tá? E o Renascimento, ele marca essa questão da aliança entre arte e matemática, arte e ciência, né? Então você pega pintores como Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Masaccio, Michelangelo, eles utilizavam muito a geometria, a matemática, para poder pintar suas telas. Inclusive, para você conseguir criar esse efeito de tridimensionalidade, você precisava ter um estudo apurado de geometria, de matemática, né? Uma precisão muito grande. Tá? Então, uma característica marcante da estética renascentista é a perspectiva. Então, alternativa E. 42. Essa era uma questão muito interessante, gente, porque ela apresenta duas tabelas, né? Leia com atenção os dados do quadro e da tabela relativos à epidemia da gripe espanhola na cidade de São Paulo em 1918. Segunda questão envolvendo doença, hein, gente? Gripe espanhola aqui. Então, vamos analisar aqui, né? Então, ó, esse quadro aqui apresenta alguns bairros de São Paulo do ano de 1918, quem morava, quais eram as classes sociais que moravam em cada um desses bairros, os tipos de moradia e qual era a estrutura. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, bairros centrais ali de São Paulo em 1918, o bairro da Sé e da Consolação. Quem que vivia em 1918 ali no centro de São Paulo? A elite, a burguesia e as classes médias. Então, as casas eram mansões, sobrados, né? E eram regiões que tinham sistema de água, esgoto, luz elétrica, bondes e tudo mais. Aí você tinha ali os bairros intermediários, como o bairro da Liberdade, Bela Vista, Santa Efigênia, Santa Cecília, né? Onde viviam as classes médias e alguns mais pobres já. Então você tinha ali sobrados, chalés e até já alguns cortiços, né? Aqui você tinha bonde, água, esgoto nas regiões mais próximas às centrais. As regiões mais ali dos cortiços já não tinha. E ali você tinha também, aqui nessa terceira fileira, os bairros afastados, os bairros periféricos, onde vivia a população mais pobre. Os bairros de operários, que eram o bairro do Brás, bairro da Moca, Bom Retiro, Belenzinho. Eram bairros, gente, onde a maioria que vivia eram estrangeiros no início do século XX e operários. Aí, quais eram os tipos de habitações? Habitações coletivas, como cortiços, vilas operárias, tá? Onde as pessoas viviam tudo amontoadas, tudo juntas, não tinha rede de esgoto, tá? Então a situação era precária. E aí nós vemos a tabela aqui embaixo que mostra a proporção por bairro de mortes, né? Então adivinhem só quais bairros tiveram maior número de mortes proporcionalmente ao número de pessoas. Claro que os bairros mais afastados e periféricos, de população pobre. Belenzinho, Bom Retiro, Brás e Moca. É claro, onde as pessoas viviam mais amontoadas, onde as pessoas não tinham saneamento. Isso é uma dura crítica à situação do Brasil hoje, gente. Essa questão nos faz refletir sobre o Brasil hoje. Estamos vivendo uma pandemia. Quais são as regiões mais afetadas pela pandemia que o Brasil vive hoje? As regiões periféricas, as favelas, onde as pessoas vivem aglomeradas, onde não tem como fazer distanciamento social, onde não há saúde pública. Isso não é uma questão só de hoje, é uma questão que vem lá de trás, tá? E aí vem a pergunta. Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que a alternativa correta nessa aqui é a alternativa A. A mortalidade gripal verificada nos distritos do Belenzinho e da Moca foi resultado da alta concentração demográfica associada às condições de habitação e de serviços. Aquilo que eu estava falando para vocês. Mais gente aglomerada em situações precárias e sem acesso a serviços. Tá? Então, a alternativa A. Estamos finalizando, hein? Vamos para a 43. Gente, a 43 traz um texto do Aristóteles, né? Um pedacinho aí da política de Aristóteles. A corrupção nos costumes das mulheres é ainda uma coisa prejudicial ao fim que se propõe o governo e a boa conservação das leis do Estado. É o que aconteceu em Esparta. Tais são as observações feitas entre os lacedemônios. No tempo da sua dominação, as mulheres resolviam quase todas as questões.
De resto, que diferença existe em que as mulheres governem ou que os magistrados sejam governados por mulheres? As mulheres dos lacedemônios, mesmo no caso de perigo, fizeram-lhes o maior mal possível. Claro, gente, nós estamos vendo aqui um texto de um homem grego, né, daquele período, que vivia em uma sociedade extremamente patriarcal. Então, vamos lembrar, a Grécia Antiga, gente, era uma sociedade extremamente patriarcal. Extremamente. As mulheres, infelizmente, elas eram vistas como, pelos seus maridos, né, vamos assim dizer, como objetos de procriação, né, em sua maioria, e a mulher ela ficava refém ou do seu pai ou do seu marido. Se a mulher não fosse casada, quem mandava nela era o pai. Se a mulher fosse casada, quem mandava era o seu marido. Exceto em Esparta, que as mulheres tinham uma liberdade maior. Isso não quer dizer que elas eram vistas no mesmo nível que os homens. Mas de todas as polis gregas da antiguidade, em Esparta a mulher tinha uma condição melhor. E é justamente isso que a alternativa B fala. É correto afirmar sobre as mulheres na Grécia Antiga que B, em Esparta, recebiam educação física na infância, tinham direito à herança e administravam as propriedades na ausência dos maridos. Sim, gente. Quando o marido ia para a guerra lá em Esparta, quem cuidava da casa, dos escravos e de tudo mais era a mulher. Em Esparta, a mulher era livre, coisa que não acontecia nas outras cidades gregas, tá bom? E para a gente finalizar essa prova de história, a questão 44, né? Vem aqui. No Brasil, a transição da predominância indígena para a africana na composição da força de trabalho escrava ocorreu aos poucos ao longo de aproximadamente meio século, quando os senhores de engenho individualmente acumulavam recursos financeiros suficientes, compravam alguns cativos africanos e iam acrescentando outros à medida que capital e crédito tornavam-se disponíveis. Em fins do século XVI, a mão de obra dos engenhos era mista do ponto de vista racial, e a proporção foi mudando crescentemente em favor dos africanos, importados e sua prole. Então, gente, esse texto aqui está falando justamente da escravidão aqui no Brasil, que no começo ela era de maioria indígena, né, mas rapidamente começou a ser substituída pela mão de obra escrava africana. Por quê? Porque o comércio negreiro dava muito dinheiro para muita gente. Então, os traficantes de escravos que compravam escravizados na África, vendiam aqui no Brasil, ganhavam muito dinheiro. A própria coroa, cobrando impostos, a coroa portuguesa, ganhava muito dinheiro em cima desse negócio. Então, o principal fator que levou os portugueses a preferirem a mão de obra escravizada africana à indígena foi isso aqui, ó, dinheiro, lucro, porque o comércio de escravos dava muito dinheiro. Só que isso não quer dizer que a escravidão indígena acabou conforme os africanos foram chegando. Não. A escravidão indígena só acabou aqui no Brasil lá em meados do século XVIII, quando o Marquês de Pombal proibiu a escravidão de indígenas. Tá? Então, a resposta correta nessa aqui é a letra A. A implementação da escravidão de origem africana não fez desaparecer a escravidão indígena, pois o emprego de ambas podia variar segundo épocas e regiões específicas. Bom, gente, essa foi a prova de história da FUVEST 2021. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se alguém ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Tá? Se gostou do vídeo, dê um like que me ajuda bastante e se achar pertinente, compartilhe com os amigos. Um forte abraço e até a próxima!